Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui para mais uma videoaula de Química, falando aí do bloco de reações químicas. Na videoaula passada, a gente havia comentado sobre quais são os tipos de reações químicas, as reações químicas e suas relações com a produção de alguns materiais, certo? E agora a gente vai falar de uma cinética química. E o que seria essa cinética química, professor? Algumas transformações, elas ocorrem muito rapidamente. Outras elas podem levar muito tempo para acontecer, ou até mesmo séculos. E qual seria a importância da gente investigar o tempo que os reagentes levam para se converter em produtos? Não é? Qual seria a importância aí da gente estudar o tempo que uma reação química ela leva? Porque dependendo da situação, a gente viu na aula passada que reações químicas elas acontecem comumente no nosso dia a dia e muitas vezes a gente pode acelerar o processo ou retardar o processo da reação se a gente conhecer o tempo que ela leva para reagir. Né? Então, por isso que o conhecimento dessa cinética química, certo? Ou seja, da velocidade que a reação química acontece, é importante. Tá? Então, uma reação química ela acontece, sua velocidade ela depende de 4 fatores específicos, que é a superfície de contato, a concentração dos reagentes, a temperatura e os catalisadores. Então, esses fatores eles estão associados a uma velocidade de determinar se a reação química acontece rapidamente e determinar se a reação química acontece lentamente. Tá? Então, vamos investigar aí cada um desses casos como fatores que alteram a velocidade de uma reação química. Tá? E o primeiro deles seria a superfície de contato. Né? Então, nós vamos estar falando nesses fatores de como a velocidade, como a reação aconteceria de forma mais rápida e de como essa reação aconteceria de forma mais lenta. Né? Aqui eu tenho, por exemplo, o uso de um comprimido efervescente. Né? Então, como é que eu utilizo ele? Eu coloco ele dentro de um copo de água para que ele complete seu processo ali, para que ele inicie e complete seu processo de efervescência. É isso para que eu possa, assim, ingeri-lo. Então, se eu fizesse o teste de colocar em um recipiente, por exemplo, 200 ml de água, um comprimido efervescente, pegasse outro copo, colocasse 200 ml de água e meio que fragmentasse, partisse esse comprimido efervescente em pedaços menores e jogasse dentro da água também, eu iria perceber que a parte em que o comprimido ele foi quebrado, certo? Ele completaria o processo de efervescência mais rápido. Por quê? Aumentou a superfície de contato. Eu tenho a água entrando em contato com mais partes do comprimido ali porque ele está quebrado. Diferentemente daqui, né? A superfície de contato da água com esse comprimido efervescente é só as extremidades dele, que é uma, tá? Que é um único comprimido. Aqui eu tenho partículas menores, eu tenho várias extremidades para que a água entre em contato e realize o processo de efervescência. Então, quanto maior for a superfície de contato, maior vai ser a velocidade da reação, certo? Assim como, quanto menor for a superfície de contato, menor será a velocidade da reação. Tá? Então, entendido isso, vamos para o próximo fator, a concentração dos reagentes. Tá? Então, quanto maior for a concentração dos reagentes, maior vai ser o número de partículas disponíveis para a colisão, ou seja, para reagir entre si, certo? Então, maior o número de choque entre as partículas, maior a rapidez da reação química. Por exemplo, eu tenho ali uma vasilha, tá? Duas assadeiras. Eu acabei de assar carne e aí ficou bastante óleo, bastante gordurosa. Né? Se eu pego o detergente e coloco em uma assadeira muito detergente e coloco na outra pouco detergente, eu estou falando de uma concentração de reagentes. Então, obviamente, a assadeira que eu coloquei mais detergente, a gordura ela vai se soltar da superfície mais fácil. Então, a reação aconteceu mais rapidamente, porque os reagentes estavam mais concentrados.
diferentemente da outra situação. Eu tenho a mesma quantidade de gordura, mas eu coloquei poucos reagentes. Não, então quer dizer que não vai se soltar, professor, a gordura? Vai, mas vai demorar um tempinho maior aí quando comparado a uma maior concentração desses reagentes. Tá? Então, maior a concentração de reagente, maior a velocidade da reação, certo? O mesmo sentido a gente vai utilizar para a temperatura. Quanto maior for a energia térmica, quanto maior for a temperatura, certo? Maior vai ser o choque entre as partículas e, obviamente, maior vai ser a reação química, certo? Assim como na concentração de reagentes, assim como na superfície de contato. Então, temperatura elevada, a reação química acontece mais rápido. Por isso que muitas vezes a gente coloca os produtos na geladeira. Por que a geladeira ela conserva o alimento? Por que se ele ficar fora ele estraga? Porque fora ele tem uma maior reação, uma maior interação com micro-organismos e apodrece mais rápido. A interação com as bactérias, o processo de decomposição, ele é acelerado fora da geladeira. Porque a temperatura fora da geladeira, ela é maior, ela é mais elevada do que dentro. Então, reduzir a temperatura ali não significa que o alimento nunca vai estragar. Porque até mesmo dentro da geladeira, ele leva um período para estragar, né? Mas vai ocorrer um retardo, vai ocorrer uma redução na velocidade desse estrago. Por quê? A temperatura ela foi reduzida. Então, menor temperatura, menor velocidade de reação. Maior temperatura, maior velocidade de reação. Tá? E outro fator que está aí associado à velocidade de reação química são os catalisadores. Certo? Os catalisadores eles atuam como facilitadores, como algo que acelera sempre a velocidade da reação. Há exemplo aqui de uma atividade enzimática. As enzimas são conhecidas como catalisadores químicos, certo? Catalisadores biológicos, aliás. Então, elas vão estar associadas ao nosso sistema digestório, à nossa alimentação, para acelerar a absorção de nutrientes. Né? A exemplo, temos uma enzima na nossa boca, na nossa cavidade bucal, que é produzida pelas glândulas salivares, que vai ser liberada junto com a saliva, que é a amilase salivar. Então, a amilase salivar, ela vai quebrar especificamente carboidratos, tá? O amido, especificamente, em partículas menores. Para quê? Para que quando chegue a nível de intestino, certo? Rapidamente as nossas estruturas intestinais consigam absorver o nutriente do amido, o nutriente do carboidrato. Porque se não tivesse a ação enzimática, quando chegasse a nível de intestino, ainda iria ocorrer a quebra do carboidrato, a quebra do amido, no caso aí, para que pudesse absorver o nutriente. Certo? Porque o carboidrato completo, o amido completo, o nosso organismo não consegue absorver. É preciso uma quebra em partículas menores para que ocorra a absorção. Tá? Então, a enzima ela atua aí como um catalisador, como um processo que vai acelerar a enzima, vai acelerar o processo ali, no caso digestivo, que foi exemplo. Tá? Então, eu tenho uma substância se unindo à enzima aqui, certo? Essa enzima quebra essa substância aqui em duas partículas ou mais menores e liberam os produtos, certo? Então, os produtos são fragmentos do produto inicial, do reagente inicial. Tá? Então, os catalisadores, eles sempre vão acelerar a reação química. Tá? Então, falamos aí de situações que alteram a velocidade de uma reação. Tá? O uso de catalisadores, variação de temperatura, concentração de reagente e superfície de contato. Tá? Então, a gente precisa ter conhecimento dessas situações para que a gente aí possa, dependendo da reação química que a gente está ocorrendo no nosso dia a dia ali, a gente possa acelerar, se a gente sentir necessidade, a gente possa reduzir o tempo que a reação aconteça, se a gente também sentir essa necessidade. Certo, pessoal? Então, essa foi a aula de hoje, tá? Um complemento da aula anterior de reações químicas. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo.
Qualquer dúvida, qualquer aí situação que não tenha ficado bem esclarecida, é só entrar em contato, sinalizar aí por alguma rede social que a gente vai aí trabalhar junto, conversando para solucionar essa possível dúvida, ok? Então, um forte abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.